Na série Eu Discuto, continuamos entrevistando os vereadores reeleitos que assumirão uma cadeira aqui na Câmara Municipal a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Agora, Felipe Braga Cortes, do PSD, reeleito com 7.708 votos. Felipe, como é que você avalia a campanha para vereador, desta vez com diversas restrições eleitorais? Bom, primeiramente, parabéns pelo programa. Prazer estar aqui e a gente conversar sobre esse tema, não só das eleições, né? Mas a questão eleitoral, ela vem... Eu me candidatei em 2000 a primeira vez. Naquela época eu podia outdoor, caneta de brinde, boné. E essas restrições vêm cada vez mais afunilando. Em certo aspecto é bom porque ela torna mais viável, vamos dizer assim, candidaturas com menos recurso. E ela tem sido assim, as eleições têm partido para isso, para cada vez, além de não ter mais tanto recurso para fazer campanha, em função das limitações legais, das contribuições de pessoas físicas só, agora não pessoas jurídicas mais, mas ela traz o benefício de ter uma competitividade melhor, né? Mas foi uma eleição uma crise muito forte, uma crise política, uma crise financeira, e para quem está se reelegendo, que foi o nosso caso, feito em cima do trabalho desenvolvido. Eu, particularmente, fiz uma eleição em cima do que eu desenvolvi, do trabalho, das pessoas que a gente trabalhou, dos setores que a gente se envolveu. Eu acho que a política tem que ser assim, uma política de representatividade, seja ele qual setor que seja, né? Ou no bairro, ou de empresarial, ou do sindicato, ou de setores representativos da sociedade. E sobre o seu mandato, como é que você avalia o mandato? Qual é o destaque que você pode ressaltar agora no fim desse mandato? Desse último mandato, eu diria que a gente está cada vez mais aprendendo a trabalhar em função de toda essa mudança do quadro geral, essa vamos dizer assim, o momento político que a gente vive, a falta de representatividade, não digo nem de representatividade, mas a falta de credibilidade que tem a classe política. É fato, né? Hoje nós estamos praticamente no fundo do poço em relação à aceitação popular, né? No sentido de representatividade mesmo, como ser político. Então, eu nesse mandato tiveram alguns debates importantes na casa, nós participamos de algum deles, com projetos de lei nosso e também com projetos de lei não só do Executivo, mas de outros vereadores. Eu acho que tem que ter esse contraponto, né? O vereador ele tem que entender que quando ele faz um projeto de lei e coloca para votar aqui, ele tem que entender que tem os dois lados, ou três lados, ou quantos lados tenham, que podem interferir esse projeto na vida do cidadão. E a gente conseguiu fazer alguns contrapontos aqui, a lei da doula foi tivemos uma lei nossa aprovada de extrema importância, e é uma área que eu tenho me dedicado bastante, que é a área das pessoas com deficiência, com escolas especiais, e nós tivemos um trabalho muito legal, assim, que eu tenho orgulho, que deu um resultado muito positivo, que é na questão do Down, quando a gente trouxe uma entidade junto com o Hospital de Clínicas, em conjunto com médicos, e criamos um projeto de lei, uma lei específica para a criança recém-nascida com Down, que hoje é um teste do cariótipo, é obrigatório na cidade de Curitiba e está sendo copiado em outras cidades e, melhor de tudo, não é só no papel, ele está efetivamente sendo desenvolvido, a lei está valendo, as maternidades já estão operando, o Hospital de Clínicas tem feito o teste. Então, na realidade, o vereador ele acaba entrando aqui, eu sou engenheiro civil e no primeiro momento, nos primeiros mandatos, a gente trabalhou muito fortemente na questão de infraestrutura, urbanismo, mas com o decorrer do tempo e com o conhecimento de pessoas e de entidades, enfim, a gente acaba ampliando bastante. O vereador tem essa característica, ele acaba não só num trabalho de bairro especificamente, mas eu, particularmente, numa questão mais macro, em alguns projetos de lei que atingem a comunidade como um todo, a gente pode participar. Eu acho que isso que é importante. É você trazer para dentro da casa, numa discussão preliminar, às vezes numa comissão de legislação, numa comissão de urbanismo, você traz aquela lei, discute com os setores e daí quando vem a plenário, pelo menos a minha ideia, que ela venha já numa formatação que não seja na última hora uma discussão aqui. Já ocorreu, e ocorreu
nesses 4 anos, várias situações de leis que foram trazidas sem uma prévia discussão. Ou porque o autor não abriu esse espaço, ou às vezes porque passou despercebido que poderia ter, do outro lado, pessoas ou entidades ou, enfim, cidadãos que, através daquela lei, daria problema. Nós tivemos uma discussão que foi extremamente polêmica aqui, que foi do Uber, né, que hoje ainda não conseguimos, hoje mesmo saiu na pauta aí sobre a questão da lei que nós estamos assinando juntamente com outros vereadores de regulamentação. São leis polêmicas que atingem, tem conflito dos dois lados. Isso também pode ser um dos motivos, pela falta de experiência. Você falou há pouco que constrói isso e vai ampliando o trabalho do mandato a partir dessas reeleições. Tem alguma coisa que você se arrepende ou, de repente, faria diferente do que fez nesse mandato para o próximo, a partir de janeiro? Veja, cada mandato, como eu disse, é um aprendizado. O que nós temos que entender é que a população, ela hoje, pelas redes sociais, que é um diferencial enorme, não é um jornal, uma televisão, uma rádio. Hoje a rede social manda e faz uma visão ampla e democrática dos assuntos, né? Então, eu não sei, Felipe, te dizer o que eu não faria. Eu acho que tudo que a gente fez tem um lado positivo, tem um lado que dá errado, que a gente tem que aprender com o erro, mas, no geral, eu vejo que não teria uma resposta assim, específica de alguma coisa que eu teria me arrependido. Eu acho só que o fato é que nós aqui, como vereadores, não é só eu, todos nós estamos no mesmo barco e representamos a área política do legislativo no município. Então, o que se pode e o que se pode fazer, e eu espero que a próxima legislatura esteja focada nisso, é tomar muito cuidado com a postura, a forma de se postar aqui, não só aqui, mas fora daqui, as leis que sejam encaminhadas, que sejam leis factíveis, que sejam leis que não se tornem literalmente uma gozação, né, que faz mal para casa, mas a postura do político, cada vez mais pelas redes sociais e pela toda a rede de comunicação que tem hoje, que é gratuita e fácil, o WhatsApp, que hoje é muito fácil, todo mundo tem, ela pode destruir literalmente não só a carreira do vereador, mas também a imagem da Câmara, né? Até então, porque a imagem de um vereador acaba influenciando na imagem dos demais. Tivemos exemplos nessa legislatura aqui que foi o que ocorreu. Então, não só para os que estão aqui, que tem sim que melhorar sempre, e os que vêm entender que o momento é de uma crise política ampla e restrita, que não é no Congresso Nacional, não é só na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, ela é geral. Ninguém aguenta mais, né? A prova foi essa eleição, o número de votos brancos e nulos para prefeito. Então, existe uma modificação que está vindo no país. Fruto do quê? Fruto de uma percepção de uma corrupção absurda, generalizada, e de representantes, não só no Legislativo, no Executivo também, que não têm capacidade, talvez, e não têm formação para estar onde está. E aí, o que eu vejo como fundamental? A justiça tem que ser feita. Ela tem que ser feita de uma forma correta, dando oportunidade para a defesa. E no processo eleitoral, que é o que a gente vive o dia a dia, que seria as eleições, que não seria o executivo, seria aqui no legislativo, o processo eleitoral, por mais que tenha mudado, e tem mudado favoravelmente, tem alguns pontos que eu acho que tem que ser revistos. A questão do voto obrigatório, que eu acho que é um tema que tem que ser tratado, a reforma política está dentro desse processo no Congresso Nacional, mas agora nós estamos vivendo uma crise tão grande no país e o momento é tão complexo que nem se fala numa pauta de reforma política, que é fundamental. Para quê? Para que você tenha bons representantes, pessoas que tenham formação, ideologia, ou jeito, ou parentesco, que foi meu caso, eu vivi política a vida inteira, mas que tenham a percepção que essas pessoas passem a fazer parte do processo político, ou no executivo ou no legislativo. Para isso acontecer, tem que ter um critério mais forte, mais rígido na punição de quem comete crime, né? E para que essas pessoas que tenham essa vocação
partam e passam a fazer parte do processo político. Já tivemos nessa eleição vários candidatos aqui mesmo da Câmara, eu já acompanhei, que foi com esse critério, querem participar. Tomara que venham com esse perfil e realmente possam fazer uma atuação brilhante aqui na Câmara. Com relação a projetos de lei, a partir da próxima legislatura, já tem alguma ideia em mente, ou pelo menos a área prioritária a ser Nós temos algumas leis que ainda ficaram, nossas ainda não amadureceu e não teve um consentimento do Poder Executivo. Uma delas trata do lixo da cidade de Curitiba, quanto à multa de quem joga lixo nas ruas, eu acho que é uma coisa que tem que ser tratada, né? A questão de segurança pública, que é um ponto importantíssimo para a próxima gestão, há que se ter uma infraestrutura de câmeras e interação de dados muito mais eficiente do que tem. Não adianta o candidato prometer mais guarda municipal, mais polícia militar, mais equipamento, se não tiver uma relação desses dados, uma transmissão de dados mais eficiente. Nós temos um centro de imagens hoje na Urbis, mas precisa ter gente sentada lá 24 horas para que se possa estabelecer uma segurança melhor na cidade. E não só a questão de roubo, de assalto, mas pichação, que hoje a cidade de Curitiba, onde você anda, não tem um lugar que não tenha pichado. Acho que nós temos que avançar nisso. E para dar mais um tema que eu quero abordar de alguma forma, é a questão de meio ambiente que envolve as árvores de Curitiba. Nós temos um cabeamento aéreo enorme, já houve projeto de lei, já houve vários envolvimentos de políticos, de vereadores e mesmo do Poder Executivo, mas nada avançou. O que ocorre hoje na cidade é um corte enorme de árvores, né, em função do cabeamento aéreo, que faz com que hoje não é mais só a iluminação, hoje é telefone, é empresa de televisão a cabo, enfim. Eu acho que isso tem que se avançar na cidade. A cidade sempre foi uma referência na área, e é ainda uma referência na área de parques e praças, mas nós temos um corte excessivo de árvores na cidade. Então são temas variados que a gente quer abordar, e alguns projetos de lei que eu tenho ainda tramitando aqui, que a gente vai reapresentar para ver se a gente consegue viabilizar na próxima legislatura. Mas espero que seja um ano melhor que 2016. O ano de 2016, em função da crise econômica, vê o município com sérios, e não é só Curitiba, com sérios problemas até de pagamento de folha, né? Então, acho que é um desafio enorme, e a gente tem que dar o respaldo, o retorno para a população de uma forma honesta, olho no olho. Por isso é importante a divulgação. Quero cumprimentar toda a comunicação da Câmara Municipal de Curitiba, que vem com a sua equipe trazer uma nova fase de divulgação, uma divulgação democrática dos trabalhos aqui da Câmara. Então, parabéns, e espero que vocês prossigam com esse trabalho, né, dando essa divulgação que faz parte, acho que, da democracia, né, não ficar só no ambiente de comunicação que nós temos, que faz aqui uma cobertura tremenda na Câmara, mas eu acho que esse papel de vocês aqui de comunicação é fundamental. Beleza, obrigado, Felipe, pela entrevista. Nós ouvimos Felipe Braga Cortes, do PSD, atual vice-presidente aqui da Câmara Municipal, na série Eu Discuto, que busca mostrar a nova cara da Câmara Municipal a partir de 2017. A gente começou a primeira fase da série Eu Discuto com os vereadores novatos, os 15 novos vereadores que assumirão uma cadeira aqui na Câmara a partir de 1º de janeiro, e agora estamos ouvindo os vereadores reeleitos. Você acompanha todas essas entrevistas em nossas redes sociais.